Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso 18º dia do nosso jejum, o Senhor que te cura. Amém? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele curou no passado, uma única pessoa, Ele mostrou seu poder, Ele mostrou sua vontade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele não mudou. Amém? Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou, Deus Pai não mudou. Isso significa que uma promessa escrita continua sendo a vontade de Deus. Deus deixou a Bíblia escrita para nos dar firmeza, clareza. Provérbios 4 diz, não deixe a palavra se apartar de diante dos seus olhos, inclina o seu ouvido, guarda no coração, porque ela é vida e saúde para aquele que a acha. Amém? Se você encontra a palavra, vida, saúde, aleluia, vida envolve prosperidade, envolve satisfação. Glórias a Deus por isso. Você é como Jesus é neste mundo. O sangue de Jesus confirmou isso. A Bíblia diz também que o sangue te qualificou para ser um rei e um sacerdote nesta terra. Amém. Ninguém pode separar você do amor de Deus. Quem poderá ser contra você? Se Deus é por você, quem é contra você? Podem se levantar contra você, podem vir contra você, mas por 7 caminhos fugirão. 7 caminhos fugirão, porque o Senhor é contigo. Ele está à sua frente, à sua retaguarda, e Ele te envolve. Por baixo de você estão os braços eternos, e sobre você a mão poderosa de graça de Deus. Amém? Você está protegido 360 graus pelo Senhor, pelo Espírito. E além dele, os anjos de Deus, que executam as obras do Altíssimo, estão enviados ao seu favor. Eles vão abrir o caminho, vão tirar os tropeços, desarmar as obras do diabo, em nome de Jesus, porque você é um filho escolhido, você tem uma missão nesta terra, e ninguém pode impedir você. Quando você confia no Senhor Jesus, quando você não se apoia em si mesmo, quando você não decide pelas circunstâncias, mas pela palavra de Deus, você vai ter vida, saúde, prosperidade em todas as coisas, em nome daquele que morreu por você e ressuscitou por você, Jesus Cristo, aleluia, o Filho amado de Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ninguém pode deter aquilo que Deus tem para você, porque o que Deus determinou acontecerá se você crer. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Bom dia. Bom dia, Letícia, Felipe Pereira. Bom dia, Kátia, Vera Cruz, Jairo Rael. Em nome de Jesus, Nilza, em nome de Jesus, nós oramos pela Genesi, declaramos o poder de Deus sobre ela. Amém. Estivemos orando ontem e continuamos declarando, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, o Senhor que sara. Liberamos a palavra que não tem distância, não tem tempo para ela, não tem momento inoportuno, porque a palavra penetra e desfaz todas as obras do diabo. Nós liberamos uma palavra de cura, aleluia, ser curada em nome de Jesus, amém, amém, amém. A paz, Kellen, Rafael Ribeiro, Van Clay, amém, Cláudia, aleluia, louvado seja Deus, amém. Hoje 18º dia, aleluia, reta final do nosso jejum. E lembrando você, sábado, dia 20, aleluia, aleluia, vamos canalizar a nossa fé, nossa voz profética num único momento, um dia, amém, na presença do Senhor, como igreja, como videira e associadas, aqui na vinha do Rio Grande do Sul. Estaremos em nossa conferência Portas Abertas, aleluia, glórias a Deus, espero você no nome de Jesus, amém, aleluia, glórias a Deus. Hoje o capítulo 18, o tema é a fé que cresce, amém? A fé que cresce, a fé cresce, aleluia, louvado seja Deus, é possível fazer a fé crescer. Romanos 12 diz que você recebeu uma medida da fé, e essa fé é a fé do tipo de Deus, é a mesma qualidade, não é uma fé com um teor menor de qualidade, não, é a fé pura de Deus Pai, colocada em você pela pessoa bendita que é Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e é o Espírito de Cristo que habita em você, amém? Mas essa fé cresce no sentido de você confiar mais,
de você crer mais. Louvado seja Deus, amém? Aleluia. Romanos 14, 23 diz: e tudo que não provém de fé é pecado. Aleluia. Tudo que não provém de fé é pecado. Então não trabalhe na dúvida. Amém? Busque a fé. Não trabalhe na dúvida. Então busque o conhecimento da palavra de Deus para que a sua fé seja correta. Se a sua fé for correta, a sua vida é correta. E se não for por fé, é pecado, diz a Bíblia. Amém? Então não trabalhe na dúvida, não trabalhe na indefinição. Aleluia. Defina, creia, busque na palavra de Deus. Decida quando você tiver fé. Se não houver fé envolvida, espere a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por estudar, ouvir é estudar, ouvir é receber, ouvir é se expor à palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, você que está se expondo dia a dia à palavra de Deus, ela está transformando a nossa alma. Ela está nos dando mais fé. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus. Mas eu peguei aqui um episódio na vida dos discípulos para nos ensinar esse princípio sobre o crescimento da fé. Quando a fé falha, tudo falha. Se a fé falhou, tudo falha. Amém? E tudo é possível ao que crê. É fácil crer que para Deus não há impossíveis. Jesus disse isso. Para Deus não há impossíveis. Para os homens há, mas para Deus não há. Mas o Senhor também disse, tudo é possível ao que crê. Então veja que a fé te coloca na mesma dimensão de Deus. Amém? Tudo é possível para o que crê. Para Deus não há impossíveis. Então você pode ter o impossível, segundo a definição natural, seja de uma cura, de um milagre financeiro, salvação de alguém. Você pode ter o impossível possível quando você crê. Então veja que a fé é determinante para estarmos na dimensão de Deus. Amém? A mesma dimensão que cria, que estabelece todas as coisas, você pode estar, porque você pode crer, porque o Deus da fé está em você. Aleluia. Amém? Não é o Deus da dúvida, o Deus do quiçá, talvez, oxalá. Não. É o Deus que te dá fé. A fé é a certeza das coisas que você não vê. Espera. A fé é a convicção, a prova das coisas que você não vê, das coisas invisíveis, dos impossíveis. Louvado seja Deus pela fé. Mas há um episódio que o Senhor permite para que seja aprendizado para nós. A Bíblia diz em Mateus 17, 19 o seguinte: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe, em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Um fracasso na expulsão de um demônio que assolava, atormentava um menino desde a infância, atirando no fogo, atirando na água e o fazia espumar como um louco. Ele era um lunático, ficava fora de si, certamente uma possessão, um endemoniamento completo do espírito maligno sobre aquele jovem. Jesus chama esse espírito depois de espírito imundo, que tomava conta dele, tentava destruir ele, uma aflição para os pais, certamente, uma decepção para os discípulos, certamente. Você já teve algum fracasso na expulsão de um demônio, na cura de alguém, um fracasso em relação ao próprio pedido seu que não aconteceu? Bem, Jesus aqui nos ensina por que temos fracasso, por que o fracasso ocorre. Ok? Imagine os discípulos. O que você pensa que faltou neles? Eles estavam na dúvida. Por que será, Senhor? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Eles já tinham operado milagres, eles já tinham visto milagres, eles conheciam e criam em milagres, mas encontraram uma circunstância para eles impossível. Ok? Impossível, porque ela não mudou, não aconteceu. Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e nesse monte Jesus se revela em seu reino. Houve para Pedro, Tiago e João uma revelação do reino de Deus, onde Jesus manifestou a luz que ele é. E ele se tornou mais claro, mais brilhante, mais intenso do que o sol. Quando Pedro diz: Senhor, que maravilha isso!
Bom estarmos aqui, afinal, estar na glória da presença de Cristo. Não existe lugar melhor para se estar. Não importa se você está numa choupana ou num palácio, o que importa é a presença da glória de Deus. Não importa se o prédio que você está é maravilhoso ou não é tão maravilhoso, o que importa é a presença de Deus. Aleluia. Não importa se existem muitas pessoas, milhares juntas ou poucas pessoas, o que importa é estar na glória de Deus. Eu posso entender Pedro, certamente. Mas Pedro cometeu um erro. Porque apesar de colocar Jesus em primeiro, ele cita 3 pessoas, e Deus só cita uma pessoa. Pedro diz, Senhor, bom estamos aqui, eu não quero sair daqui. Vamos fazer um lugar de residência, amém? Devemos habitar aonde a glória de Deus assiste, diz a Bíblia, amém? Vamos fazer residência onde a glória se manifesta, é um fato, onde o reino está. Mas ele diz, façamos uma cabana para ti, uma para Moisés que apareceu e para Elias que apareceu. E quando ele disse isso a nuvem do Espírito entrou e a voz do Pai como trovão falou. Pedro e os demais se prostraram assustados. E o Pai disse, este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. E Jesus vem, toca nos discípulos, eles levantam, não vem mais ninguém, só o Senhor Jesus. E Jesus disse, não contem essa visão para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então Pedro, Tiago e João tiveram uma revelação do reino e não puderam contar aos outros discípulos. Os outros discípulos estavam lá no meio da multidão quando o Pai trouxe esse menino e eles tentaram expulsar e não conseguiram. Quando Jesus desce, o Pai vendo Jesus, corre-lhe ao encontro, se prostra. A primeira abordagem sempre é o louvor, sempre é a adoração. Se prostra e diz, Senhor, compadece-te de mim. Conta o caso do filho e disse, Senhor, se tu podes alguma coisa, ajuda-me. E Jesus disse, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Talvez ninguém cresce ali, mas Jesus cria. Amém? E se alguém crê, o milagre vai acontecer. Aleluia, glórias a Deus. Jesus, então, expulsa o demônio com uma única palavra, o menino é completamente livre. Aleluia. Oh, os milagres são maravilhosos. Os milagres são maravilhosos. Demonstram para nós a graça, a bondade do Pai e o desejo do Pai de nos ver felizes, alegres, libertos. Quantas famílias em destruição, quantos casamentos destruídos, quantos homens abandonando os lares, quantos filhos rebeldes, quantos filhos inseridos nas drogas, nas cadeias sexuais, quantas famílias sofrendo com algum membro, alguma pessoa em estado moribundo de enfermidade, que traz desgaste, perdas financeiras, que traz impossibilidades. Eu quero te dizer, Jesus é o mesmo e continua realizando grandes milagres. Ele realiza milagres, ele ressuscita os mortos, ele pode. Amém? Mas o que você pensa que faltou para os discípulos? Faltou poder? Faltou santidade? Faltou mais oração? Faltou jejum? O que você pensa que faltou, que tornou ineficaz a oração, a autoridade que eles manifestaram tentando expulsar um demônio? O que? Esse demônio era forte, pastor. É que tem demônio mais fraco, então a gente manda eles embora. É verdade que existem demônios mais fortes, existem principados, potestades, dominadores, autoridades e forças malignas e demônios. Existem anjos caídos e demônios que existem na terra. Amém? É verdade, mas a Bíblia diz que no nome de Jesus todo joelho tem que se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja, Satanás é uma criatura. Não compare o poder de Satanás com Jesus, que é Deus. Amém? Satanás tem a autoridade que lhe foi dada por Adão. A autoridade do diabo na terra é a autoridade que Adão, filho, criação de Deus, lhe deu. Amém? Amém? Então veja, o diabo tem sim poder, mas o poder dele não pode ser comparado ao poder de Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então não existe um demônio grande que o nome de Jesus não possa expulsar, nem um demônio pequeno. Amém? Aleluia.
Diante do nome de Jesus, todo ser tem que se dobrar em qualquer âmbito espiritual. Louvado seja Deus. O que faltou? Jesus categoricamente diz, amém, faltou fé. Fé. Ou seja, ele disse, vocês não creram que podiam expulsar o demônio no meu nome. Eles usavam o nome de Jesus. Vocês não creram que podiam. Então existem circunstâncias que, apesar de nós falarmos em nome de Jesus, o nosso coração ainda não crê completamente. E aí a falha, aí muitas pessoas fracassam, muitos ficam frustrados, porque eles não discernem a fé em si. A fé vem, a fé deve crescer em nós. A fé deve ser alimentada para que a tua palavra de autoridade estabeleça o cumprimento daquilo que você diz, que realize o milagre e o poder, amém? Então existe sim alguns sinais de pessoas que creem e que permanecem crendo, e essa fé os levará ao nível necessário para o milagre. Mas a fé cresce. Quando nós olhamos a vida de Abraão, então Abraão é colocado como exemplo, pai da fé, amém? Nós somos filhos de Abraão pela fé, diz a Bíblia. E quando Paulo fala sobre Abraão, ele diz que nós devemos andar nas pisadas da fé de Abraão. Né? E se você olhar Abraão, falando rapidamente, né, para concluir a nossa live dentro do tempo, veja, Deus chama Abraão e primeiramente Deus lhe dá uma visão. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele, toda esta terra que você vê, eu darei a você. Na versão Yong, que é a versão literal do hebraico, diz, eu dei a você. É passado, não futuro. Ele olhou a terra. Então veja que existe um poder na imaginação. Existe um poder quando você guarda os seus pensamentos. Isso é esperança. Existem 3 elementos que alteram o sobrenatural. Eu escrevi isso naquele livro, quando o sobrenatural se torna comum. O primeiro elemento é a esperança. A esperança são as imaginações, os sonhos e visões dados pelo Espírito Santo da sua vida. Você não pode perder a imaginação. A imaginação é poderosa. Quando a Bíblia diz que os homens desagradaram a Deus, pois toda imaginação era errada no coração. Então você só pode permitir imagens corretas dentro de você. E como você cria, estabelece imagens? Pela palavra. A palavra tem o poder de criar uma imagem em você. Por isso que você tem que olhar e fixar os seus olhos nas Escrituras. A palavra é uma coletânea de ilustrações para que uma imagem seja criada. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Lembra dessa canção antiga, né? Amém. Então veja, os montes ao redor de Sião. Quando você vai ver os montes, fala, eu sou como aquele monte, inabalável. Os que confiam no Senhor, disse Davi. Davi tinha imagens, visões. Amém? Então você visualiza a promessa. Você não pode negligenciar isso. Você não pode deixar que pensamentos, o diabo também cria imagens, porque as imagens ou a imaginação é um instrumento também que o diabo afeta. Por isso que você sente uma dor, de repente você sabe de alguém que morreu com algo parecido, que você pensa que é, você nem sabe se é, e logo você se vê num quadro tenebroso, num quadro de medo, num quadro de dúvida. De onde veio tudo isso? Você nem falou sobre isso, simplesmente surgiu na sua mente. O diabo, os dados inflamados são imaginações do diabo dentro de você, amém? Então, visualize a promessa, foi o que Abraão fez. Então, antes da fé, veio uma visão, amém? Então, a fé é a certeza de uma visão, é a certeza de uma esperança, amém? Glórias a Deus, eu não tenho tempo de falar tudo sobre Abraão aqui, mas é poderoso. Outra coisa que demonstra que Abraão creu, os discípulos não creram. Eles, diante de um problema, tiveram uma imagem errada, não podemos. Você tem que visualizar o filho liberto. Você tem que visualizar o casamento restaurado. Você tem que visualizar o seu corpo curado. Amém? Compreende isso? Bem, Abraão diz a Bíblia também que ele saudava a promessa,
que ele creu que Deus era poderoso para fazer o que prometera. Você crê? Amém. Eu creio. Se você crê, eu sei, creio que você crê. Amém. Então tudo é possível para aquele que crê. Se você crê que para Deus não há impossíveis, então declare a palavra até que se manifeste aquilo que você está desejando em Deus. Amém? Também quem crê confessa corretamente. Veja, muitas pessoas não erram pela fé. Elas erram pela confissão errada. Os discípulos disseram, porque nós não pudemos. Eles não se viam como alguém que podia, em nome de Jesus, obviamente. Eles viram aquele problema maior que os outros problemas, e por isso acharam que não podiam realizar o milagre. Mas não é você que realiza o milagre, não sou eu, é Jesus. Jesus diz, quem crê em meu nome imporá as mãos sobre os enfermos. Ele não disse, você vai curar as pessoas, você vai libertar as pessoas, você, não é você, sou eu, ele disse, você apenas vai crer que eu farei. Você é só o corpo. Jesus é a cabeça, quem comanda, e você é o corpo. Então você coloca as mãos, você libera as palavras. Amém? Aleluia. Você manifesta a vontade do Pai. Bem, também Abraão, é importante dizer que a fé, né, exige de nós perseverança, ou seja, paciência. Claramente a Bíblia diz que nós não devemos abandonar a nossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito temos necessidade de perseverança. Amém? A prova da fé exige de nós perseverança, por isso que você não pode mudar as palavras, não pode perder a imaginação correta, não pode perder a confissão correta. Amém? É interessante que esse texto de Hebreus 10, 35, você tem que guardar esse texto, que diz que você deve perseverar. Hebreus 6, 12 também diz, para não nos tornarmos preguiçosos, indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade ou paciência, macrotomia, a palavra no grego que significa paciência, tolerância, constância, firmeza. Nós falamos aquele texto de Hebreus 4, 14, e esse texto é fantástico, foi ontem, né? Conserve firme a sua confissão, ou seja, confesse com poder, com energia, não é esse mimimi, é o rugido do leão, amém, aleluia. Mas veja, vai exigir de nós paciência, perseverança, porque a fé está operando além do milagre, a fé está operando algo maior em sua vida. Amém, aleluia, glórias a Deus. Mas essa palavra confiança, não abandone a vossa confiança, é parresia no grego. Parresia significa literalmente falar com ousadia, falar abertamente com intrepidez. Então veja que você não deve abandonar a sua confissão. Parresia, continue confessando. Pelas chagas de Jesus eu fui sarado. Diabo, eu fui sarado. Sintomas, eu fui sarado. Está escrito que eu fui sarado. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu creio. Esse é o combate da fé. Suas palavras determinam a sua vitória ou não. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Então, esses são sinais de alguém que crê. E você tem que manter essas coisas vivas em você, lembrando que o amor é importante. Jamais permita ressentimento, amarguras dentro de você, porque a fé opera pelo amor. Amém? Seja generoso, porque essa é uma expressão de amor. Bem, aleluia, aleluia. Nosso tempo voou hoje. Amém? 5 minutinhos. Amém? Vamos correr aqui no capítulo. Peço que você leia, porque mastigar as palavras vai trazer vida e paz para você. Jesus então disse para eles, quando eles questionaram, por que não pudemos? Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. No original, essa pequenez não existe, como se fosse uma fé pequena. Não, é apstias o termo, significa sem fé. Ou seja, eles não usaram o que tinham, né? Entendeu? Muitas pessoas não são ousadas para usar o que tem, isso é parresia. Fale com ousadia, fale o que é seu, porque a Bíblia diz que é seu. Não é porque o pastor disse, que a igreja disse, uma disse, a outra não disse, a sua avó disse, mas o vô disse que não. Não é uma questão de pessoa, é uma questão do que Deus diz. É seu, então confesse o que está escrito. Amém? Então a expressão da fé é aquilo que você fala.
E como você fala demonstra se você crê ou não naquilo que você fala, certo? Se você sabe quem é e tem identidade em Cristo Jesus, você não vai falar como um mimimi, um gatinho miando. Você vai falar como um leão, porque ele é o leão de Judá e você também é. O justo é ousado, intrépido como o leão, diz a Bíblia em Provérbios. Amém? Jesus falou, por causa da pequenez da vossa fé, ou seja, da ausência da sua fé. Quando Jesus estava na tempestade e os discípulos chegaram para ele despertando do sono, dizendo, Senhor, socorre-nos, nós vamos perecer. O que o Senhor disse? Onde está a vossa fé? Onde? Onde? Por que você não usa o que tem? Onde está a sua fé? A fé está em você, dentro de você, assim como está o reino. Amém? Então existe uma conexão aqui interessante, fascinante, que eu escrevi para você, é que como Jesus estava no monte revelando o reino, existe uma fé no reino. Amém? Uma fé que existe no reino. Aqui, e você está no reino de Deus. O reino de Deus, onde está? Não é visível, diz a Bíblia, não é de aparência humana, não vem, mas ele está em você. Jesus disse, o reino de Deus está em vós. Quando Jesus nos ensina a pedir o reino, é manifestar a vida interior, é manifestar a vida do Espírito Santo. Por isso que você não pode ter níveis de fé mais elevados se você não fluir no Espírito Santo. Amém? Isso tem a ver com o reino. Mas Jesus ensinou algo poderoso, como você pode manifestar o reino. Ele diz, amém, que o reino é comparado a uma semente, a um grão de mostarda. E os discípulos disseram, lá em Lucas 17, Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus não disse, ok, venham aqui, vou impor as mãos sobre vocês, recebam mais fé, recebam. Não. Ele não falou nada disso, não impôs as mãos sobre eles, não manifestou unção, não deu para eles algum nível de poder. Ele disse o seguinte, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Bem, olha o ensino de uma fé crescente. Uma fé crescente é uma fé que diz a moreira. Quem é a moreira aqui? Um sicômoro, não é uma figueira. É o seu problema, é o seu obstáculo, é o seu impossível. Impossível. Se você tem uma figueira diante de você, aí você fala, vou arrancar ela e jogar no meio do mar. Isso é impossível. Eu fazer na minha força, no meu natural. O Senhor disse, se você falar a ela, ela vai ser arrancada e lançada para onde você mandar. Veja, o poder de falar. Amém? Então, como você aumenta a sua fé? Como o grão de mostarda, que é menor das sementes, mas se torna maior das hortaliças. Como é que ela cresce? Como a fé cresce? A fé cresce quando você recebe a palavra e quando você diz a palavra. Quando você ouve a palavra e você libera a palavra. É essa a dinâmica do crescimento. É por isso que nós ensinamos os irmãos a ouvirem no culto e a falarem na célula. Porque você recebe fé e você libera a fé. Você recebe fé do autor da fé e sai do barco. Mas para se manter andando sobre as águas, você tem que confessar a fé. Então, o que mantém a fé até o milagre é a confissão, a palavra. Amém? Bem, e como Jesus, então, diz que o reino é semelhante à semente de mostarda, e quando o reino de Deus se manifesta, Satanás é expulso. Amém? Assim se manifesta o reino de Deus que está em você. Então há uma fé no reino. Uma fé no reino significa você liberar a autoridade do rei que está dentro de você. Amém? A palavra de um rei tem poder, diz a Bíblia. A palavra de um sacerdote define as coisas. Amém? Você é esse rei sacerdote pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? A vontade do Pai é o reino. O reino é a vontade do Pai. Então, quando você tem parresia, ousadia para falar a vontade do Pai, onde está a vontade do Pai? No que está escrito. No que está escrito. É nosso por direito de herança a cura, o perdão dos pecados, a justificação pela fé, a filiação bendita, o Espírito amado, os céus são o nosso destino. Por quê? Porque está escrito que é isso. Jesus fez toda a obra, ele criou, estabeleceu a história para isso. Sobre nós, filhos amados, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Então veja, se há enfermidades
Então você declara a vontade de Deus. Essa é a fé do reino. Quando você declara a vontade de Deus sobre determinadas circunstâncias, ela muda. Porque aonde a vontade é estabelecida, a mudança ocorre. Compreende isso? Louvado seja Deus. Amém. Nosso horário se foi, mas Deus é bom. Eu declaro sobre este dia, em nome de Jesus, que seja o dia D. Que seja o momento certo. Você que está insistindo na confissão, continue falando com ousadia. Descanse no Senhor. Espere confiadamente no Senhor. E acontecerá. O que há de vir virá e não tardará. Não tardará porque não existe atrasos no relógio de Deus. É no melhor momento, é no melhor tempo para você e a sua casa que as coisas são estabelecidas. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, obrigado por estarmos juntos. Amém, Nanda. Amém. Glórias a Deus, Leonardo, Dorzila, amados. Amém. Glória a Deus, Silvana, Rosana. Amém. Glórias a Deus. Não deixe de compartilhar a live com alguém. Logo mais eu subo também no YouTube. Alguns irmãos têm mais facilidade de fazer no YouTube. Até penso em começar só no YouTube. Do YouTube eu jogo para o Instagram. Amém. Glórias a Deus. Lembrando você, dia 20, nós temos um compromisso, amém, irrevogável, imprescindível. Você não pode ficar de fora. Amém. Nós queremos a expressão máxima da plenitude de Cristo Jesus no nosso estado. E como isso se torna possível de maneira prática? Quando nós, como irmãos, amém, que declaramos o mesmo coração, a mesma fé, estamos juntos para exaltar o Rei e para com ousadia declarar que aquele, amém, que nos chamou, ele fará tudo o que está proposto no seu coração através da nossa vida. Amém. Abraço carinhoso a todos. Acompanhe os horários, amém, das lives de oração, em nome de Jesus. Amém, amém, um abraço.